De volta para o último bloco do 3 em 1. Uma pesquisa Datafolha, divulgada hoje, revelou que 7 em cada 10 brasileiros se opõem à privatização de empresas estatais. A rejeição às privatizações predomina em praticamente todos os recortes analisados, por região, sexo, escolaridade e até preferência partidária. O único cenário em que a ideia é aceita pela maioria é entre aqueles com renda superior a 10 salários mínimos por mês, dos quais 55% se disseram favoráveis. A aceitação cai conforme diminui a renda familiar mensal. Entre os que ganham até 2 salários mínimos, 13% são a favor. Até os tucanos rejeitam a ideia, pelo menos é o que mostra aí essa pesquisa do Datafolha. Entre os eleitores do PSDB, que historicamente apoiou e promoveu desestatizações, 55% se disseram contrários e 37% a favor. Foram ouvidos, viu, Vera, nesse levantamento, 2.765 pessoas. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O que você achou dessa pesquisa? Ela, de fato, mostra o que pensa o brasileiro a esse respeito? Deve ser um assunto também muito tratado agora na eleição do ano. A gente sempre soube que historicamente era assim, tanto que as privatizações foram usadas como arma para criar um pânico na população pelas campanhas do PT desde 2006, 2010, 2014, essa mesma cantilena foi repetida. Então eu acho que a pesquisa ainda é um reflexo dessa mistificação que se fez durante tanto tempo no Brasil, de que privatizações eram ruins, um negócio de privataria para cá, privataria para lá. Só que eu acho que as privatizações não são nefastas em tese, e eu acho que isso começa a aparecer para as pessoas. Elas começam a perceber que não é esse bicho de 7 cabeças. Embora o levantamento mostre isso, você veja que ainda é muito maior entre as pessoas de classes baixas, de escolaridade baixa, a rejeição ao Instituto da Privatização, porque aí ainda pesa mais o estigma. Então, essa permanência nesses grupos, eu acho que ainda leva o número para cima, mas eu acho que isso é uma coisa que está caindo na sociedade, principalmente pelo que se viu nos últimos anos, esse legado do PT, em que as empresas públicas foram usadas como um escoadouro de dinheiro para o PT e seus aliados. Então, as pessoas já não têm essa fé inquebrantável em que as empresas públicas são melhor para a economia brasileira. Isso foi bastante isso foi bastante mitigado pelo próprio PT, que fez com que a gente visse que a sua defesa da manutenção das empresas como públicas nada mais era do que a manutenção de um curral ali para roubar. Era isso que o partido estava fazendo. Então, eu acho que já começa a cair essa rejeição às privatizações, mas é lógico, ela é histórica, ainda está muito presente. Ô Zé Maria, você acha que as privatizações devem virar bandeira aí de várias campanhas no ano que vem? De que forma isso vai ser tratado também na eleição? Vira nada, isso é uma campanha de perder votos, é como defender a reforma da Previdência. Todo mundo sabe que precisa, mas perde voto. Lembra ali do início que eu falei a história do livro do Boni, né? No início da televisão, as pessoas reclamavam que as TVs tinham muito chuvisco. Chuvisco eram uns pontinhos que apareciam na TV, muita gente não sabe o que é isso, né? E aí o Boni disse que ficou provado que existe hoje programas muito piores do que chuvisco. Então, aqui em Brasília é um exemplo, os ônibus aqui eram públicos, era uma empresa pública, privatizou e fez a concessão e piorou e muito. Então, não é sinônimo de que privatizou, melhorou. Mas olha, o que não dá para aguentar é as estatais do jeito que estão. Veja bem, as estatais daqui do Distrito Federal têm salários de R$100 mil. A Petrobras é um exemplo. Ser presidente da Petrobras é muito melhor do que ser presidente do Brasil. Tem aviões à vontade, o cartão de crédito ilimitado, um salário quase R$200 mil e ainda tem aquele certo charme de iniciativa privada. Quase iniciativa privada. Então, assim, é uma demonstração, Patrick, quando eu disse lá no início de que essa história de que o brasileiro era liberal, que não era conservador, que houve mudança, ali, essa opinião mostra que todo mundo é conservador. Agora, eu acho que o debate de privatização, de uma maneira geral, ele não é um debate correto.
O ideal é debater cada setor e cada empresa se deve ou não ser privatizada ou não. Agora, sair privatizando tudo aí provoca esse tipo de reação, né? Andreasa, como explicar essa rejeição aí dos entrevistados à proposta de privatização? O Brasil tem século de combate à ideia de privatização. Século de cultura estatista, né? Reforçada nos últimos anos pela ascensão do PT, que demonizou a ideia de privatização. Não tem ninguém defendendo uma cultura de privatização no Brasil. Não tem um grande político, um partido segurando essa bandeira para valer. Pensem aí, digam, para valer. Não tem. Nem quem fez privatização no Brasil defende. Os tucanos não defendem, tem vergonha. O Alckmin em 2006 tinha vergonha, o Fernando Henrique tem vergonha. Por que tem vergonha? Porque fizeram para fazer caixa. Assim como o governo Temer faz para fazer caixa. Não porque tenha convicção no assunto. Então, o brasileiro, de modo geral, não sabe o que é privatização. Ignora o que seja privatização. Ele tem a ideia do Estado muito cristalina. Agora, chega para esse cidadão e pergunta, por exemplo, o seguinte, como perguntou meu amigo Alexandre Borges, você prefere pagar 5 mil por uma linha de telefone da Telebrás ou levar de graça com um aparelho num plano privado? E aí o cara vai dizer que prefere a segunda opção. E aí ele vai ser a favor da privatização. Da mesma forma, indo além, explica para ele que o Estado que ele tanto ama e que controla essas empresas estatais é comandado por políticos. E que esses políticos, que aí sim ele odeia, fazem as indicações para esses cargos. E que é sobre essa superfície estatal, de empresas estatais, que a corrupção que o brasileiro odeia, a corrupção contra a qual a Lava Jato luta, depende. Então, quanto maior o Estado, maior superfície para a corrupção. Explique isso para o brasileiro, pergunte para ele claramente, com base concreta, com perguntas com base nos fatos, e você verá se ele não é a favor da privatização. O que mais, o Patrick, o que mais sim, o que mais me implica nessa história das estatais são salários altíssimos e direitos que nunca ninguém teve na vida, cismaram que os funcionários das estatais têm que ter, como planos de saúde para toda a família, enfim. É fora da realidade.